não, Às porque vezes é essas máscaras, tô desidratação. ruim, Não, né? fala nada. Desidratação, viu? Causa muita dor de cabeça. Melhoras, Beijo, meu querida. povo. Tudo de Com melhor para Deus. você. Tchau, Polly. Tchau, bem. Beijo. Beijo, É obrigada. isso. Aí, Beijo. galera. Boa noite para vocês, meus queridos. Boa noite, Camisinha no Paulinho. Bilu. Tem, ó, Guilherme, camisinha Noite. no Bilu, meu filho. Se proteja também, né? Porque a gente está pensando só na gente, quer dizer, as mulheres são mais suscetíveis. E engraçado que o preconceito é imenso, né? Porque havia um preconceito com os gays na década de 80. Depois a AIDS começou a surgir em mulheres casadas, né, gente? Mulheres casadas, mulheres com a vidinha toda certinha. E aí a gente fica pensando, né? Hoje é uma doença, infelizmente, foi uma doença democrática, e é uma doença que reincidiu porque as pessoas relaxaram. Não sei se a Carol falou isso, né? É muito sério isso. A gente vai acostumando, igual está acontecendo com a Covid. O povo já está marcando festão, já está fazendo coisa, meio que banalizando o risco, né? A gente tem uma tendência. Tá tudo bem com vocês? Espero. Então, eu fiz aqui uma provocação. Ó, na década de 80 tinha uma metáfora horrorosa para a AIDS. Quem lembra da metáfora que eles usavam? Como é que eles chamavam a AIDS na década de 80, hein? Quem lembra? Era um nome preconceituoso da vida. Muito grave. Alguém? Alguém? Câncer gay. Era feio. Era assim que chamavam. Olha só, o câncer gay. Porque pegava muito, quer dizer, na época, né, foi uma doença principalmente disseminada entre a comunidade, e, na verdade, não necessariamente homossexuais, mas pessoas que prostituíam, né, garotos de programa, coisa muito séria, né? Então, era assim que se chamava a AIDS na década de 80, o câncer gay. Meu povo querido, então vamos trabalhar, que hoje a gente vai pegar aqueles exercícios da semana passada. Semana passada eu tinha preparado uma aula, continuando aquela nossa conversa de gramática, eu vi que vocês se interessaram um pouquinho. Fica aqui, Guilherme. A Guilherme está aí. Quem que saiu? Quem foi o fujão aí? Vamos catar. Na aula passada a gente pegou um pouquinho de gramática, né? Eu vi que para vocês foi interessante, trouxe mais algumas coisas e também disponibilizei para quem pediu, para quem quis, uma tabela de exercícios, né? E nesses exercícios, a gente tem por setores, então, por temáticas, vocês têm lá uma diversidade de exercícios. A Thalita me deu retorno, né, falando das dúvidas, e fiquei esperando vocês me enviarem dúvidas. Não sei se vocês tiveram tempo de fazer, mas a atividade ela trazia bastantes temáticas interessantes sobre, né, dentro da prova, e agora é mais do que nunca a hora de fazer prova, a hora de testar a resistência de vocês com exercícios, tá? Alguém fez? Alguém teve oportunidade de fazer? E aí, minha querida Fê, você fez? Alguém? Quem teve tempo de fazer? Vamos lá, gente. Sim ou não? Não precisa ter vergonha de falar que não fez, não. Eu sei que vocês são corridos. O que nós vamos fazer? O que eu vou começar com uma parte dessas atividades, que tinha duas dúvidas da Thalita, mas ela não está aqui, né? Thales, você está aí? Está Radija, Bárbara, Cláudia, Amanda, Guilherme, Simone e Fernanda. Não tem a Thalita não veio, né, gente? Então, eu vou deixar. E acabou que ela fez até as atividades que não eram para fazer, né? Eu peguei uma lista bem diversa, com bastantes exercícios, vou mostrar aqui para vocês. Quem ainda quiser, tem como me pedir, tá? Nessa lista que é de um cursinho, tá? Um cursinho antigo. Nesse cursinho, eles separavam por temáticas, tá vendo? Então, nós tínhamos aqui, ó, olha só, gênero textual, um conjunto de questões com gabarito, gramática, né, uma parte só de gramática, uma parte só de interpretação, linguagem formal e informal, que foi a que eu pedi para vocês, com gabarito, expressões artísticas e literatura, principalmente como a gente não teve, né, aula de literatura, vocês estão tendo aí oportunidade de falar comigo, com a Nath, acho que a Nath vai dar uma aula de literatura para vocês no finalzinho, para poder render um pouco mais o assunto, e claro, todas essas atividades com gabarito, e ainda tem o finalzinho em redação, né? Então, quem teve a oportunidade de ver o material, teve à mão um material bem legal, com questões do Enem somente, abordando, né, a linguagem, falando um pouquinho sobre as questões relacionadas à linguagem. Vou pedir um esforcinho de vocês de fazerem, tá? Tirem um tempinho se puderem, façam, leiam,
perguntem, eu estou sempre disponível, né? Fico à disposição de vocês. Então, eu gostaria muito, né, de ter o retorno de vocês sobre isso. E, claro, as demandas, né? Ah, Polly, eu estou estudando isso, não estou conseguindo entender. Pode ser alguma coisa de redação também. Fui fazer minha redação, tive uma dúvida de gramática, uma dúvida de concordância, tá? Então, é importante que vocês tragam essas informações para a nossa aula, tá bom? Ou melhor, antes, né? Porque aí eu posso preparar, trazer um material extra, alguma coisa que possa ajudar vocês, tá bom? Bom, então esse material eu pedi, vou dar mais uma chance para vocês fazerem. Essa parte da linguagem formal e informal, o Enem constantemente traz questões relacionadas a isso. Há uma preocupação da prova de trabalhar o que a gente chama de variação linguística, né? A linguística moderna, né, os estudos linguísticos modernos, eles não podem mais ser feitos sem pensar na diversidade de falares que a gente tem no mundo, né, no Brasil. Então, a gente tem, numa mesma cidade, falares muito diferentes, né? Vocês, por exemplo, certamente têm um conjunto de expressões que vocês utilizam que são diferentes das expressões que eu utilizo, né? Porque cada pessoa fala de uma maneira muito própria, né? Então, a gente chama isso, inclusive, de idioleto. Tem um nome engraçado, idioleto, né? Quer dizer que é o dialeto de cada um. Então, eu falo um conjunto de palavras de uma determinada maneira, com uma determinada entonação, que você, né, individualmente não faz. E dentro da nossa comunidade, nós temos o dialeto mais geral, que é o mineiro. Então, no Brasil, nós falamos português, né? Mas cada estado do país fala um dialeto, né? Então, por exemplo, nós temos o mineirês. Aqui, mineiro, né? O mineiro fala engraçado, ocotô, oncovô, né? A gente mistura, a gente come letras. Ao passo que no sul, as pessoas pronunciam as palavras todas, né? Por exemplo, na escola em que eu trabalho, a diretora-geral, ela é do sul do país, então ela fala leite, né? Leite, quente, fala todas as letrinhas, a gente fala leite, quente, né? Lá na Bahia fala leite, né? Quente, mudando. Então, cada região tem seu falar. E aí, quando se trata de dialetos, né? A gente tem o que a gente chama de variação, então eu tenho uma língua dentro do dialeto, eu ainda tenho uma variante formal e outra informal. Nossa aula, a gente tem um papo mais informal, né? Porque nós já somos mais próximos, você já me conhece há algum tempo. Então, eu não preciso falar uma linguagem muito formal, né? Eu preciso chegar aqui, ladies and gentlemen, né? Falar com vocês com a formalidade. Mas como se trata de uma aula, eu tenho e principalmente uma aula de português, uma aula de linguagens, eu tento fazer o melhor uso possível da língua para que vocês possam se espelhar em mim, né? E, claro, aprimorar cada vez mais o falar. Mas, voltando ao caso, quando nós falamos de formalidade e informalidade, depende do grau de intimidade, de relacionamento entre os falantes. Quanto maior for o grau de intimidade, menos formal será a língua. Pense em formal e informal igual roupa, né? Por exemplo, eu estou dando aula para vocês aqui de camisetinha, né? Estou aqui de short, ninguém está vendo meu dress code aqui, mas eu estou de short, eu estou de chinelinho, né? Eu não preciso me apresentar de vestido de festa, né? Eu não vou colocar aqui brilhos e paetês para uma aula, não faço isso nem no colégio, né? Então, é uma situação de menos formalidade no que diz respeito à roupa. Ao passo que, se você me convida para o casamento, eu vou usar uma roupa mais formal. Quando a gente vai, por exemplo, à igreja, né, a gente usa uma roupa mais formal. A gente não vai de shortinho, né, de chinelinho, de rasteirinha para a igreja. A gente vai de uma roupa mais comportada. Para a escola, da mesma forma. Eu trabalho de jaleco, para vocês terem uma ideia, né? As irmãs exigem que nós usemos jaleco para evitar. E eu acho maravilhoso, porque a gente fica muito confortável dentro do jaleco, embora o calor, só Jesus. Então, quanto maior o grau de intimidade, menos formalidade se exige. Ao passo que quanto menor for, mais formalidade, tá? Então, a gente tem nessa primeira questão, vou usá-la como exemplo, só para explicar para vocês esse tema, depois eu gostaria muito que vocês fizessem as questões, tá? E verificassem o gabarito, passassem o gabarito, para ver se vocês conseguiram entender o processo. Então, olha só,
Aqui o texto, olha, gerente chega, né? Boa tarde. Aí, ó, em que posso ajudá-lo? Então, está o gerente do banco, chega um cliente, né? E aí ele cumprimenta esse cliente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Aí o cliente, estou interessado em financiamento para compra de veículo. Até aqui, a linguagem está formal, um trato comercial, profissional, entre gerente de banco e cliente. O gerente continua. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Né? Então, começa pela escolha, inclusive, do pronome de tratamento. Então, aqui nós temos, ó, o senhor. Nesse caso, pelo fato de ser uma relação mais formal, a escolha dos pronomes também, ela precisa ser cuidada. Então, entre nós aqui, entre mim e vocês, eu posso usar o você. Você pode me chamar de você. De vez em quando, assim, às vezes eu até acho bonitinho quando eu recebo uma mensagem, a senhora, né? Tem alguns alunos que me tratam de senhora, por respeito, mas não precisa, eu não exijo essa formalidade, tá? Mas eu entendo, é um carinho, eu acho isso muito bonitinho, mas não precisam. Gerente segue, então, o senhor é nosso cliente, e o cliente, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Opa, agora mudou tudo. Ao gerente, Julinho, é você, cara? Agora tem um elemento aqui novo. Ele agora utiliza uma gíria, né? Então, aqui, ó, é você, cara. A presença dessa gíria aqui, pessoal, faz toda a diferença nesse trato. Agora a conversa já deixou de ser formal para ser uma conversa mais informal, uma vez que Júlio e Helena são colegas. Olha como mudou o registro. Julinho, é você, cara, que é Helena. Você está em Brasília, parece mineiro, né? Você está em Brasília? Pensei que você ainda tivesse na agência de Uberlândia. É mineira mesmo. Passa aqui para a gente conversar com calma, tá? Então, nós temos uma mudança de registro, porque houve também uma mudança no relacionamento, no nível de relacionamento dos falantes, das pessoas que fazem parte dessa conversação. Daí, o Enem faz a seguinte proposta: na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido a, olha aqui, a adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Essa é a resposta? Exatamente porque houve isso, né? Uma mudança, né? Uma mudança no nível de formalidade. E daí, gente, a gente precisa ficar atento, novamente, eu chamo a atenção de vocês para as questões distratoras, né? Então, há alternativas que, embora possam ter um nível de correção, eles não podem se concluir a partir da leitura do texto. Olha o caso aqui, ó. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, será que, olha só, a mudança, a essa é o distrator, hein? Observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido à iniciativa. Olha lá, não foi iniciativa dele de se identificar. Foi o gerente, a gerente que pediu a identificação dele. Tá vendo como que é sutil? Porque ele se identifica. Mas quem tomou a iniciativa da identificação, na solicitação da identificação, foi o gerente. Então, o senhor é nosso cliente? Aí ele responde: sou o Júlio César, também sou funcionário do banco. Por hora também o Júlio não conhecia, não sabia quem era a gerente com a qual ele falava, não é mesmo? Então, essa não pode estar correta exatamente porque ela extrapola as informações do texto. A mesma coisa acontece na letra C. Essa distratou, porque ela está muito próxima da realidade. Aqui diz, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, não há nenhuma informação aqui neste texto que remeta a isso, que dê essa informação. O que se diz sobre Uberlândia é que esse Júlio provavelmente, né? Esse Júlio, com certeza, pelo que afirma Helena, trabalhou em Uberlândia, tá? Depois, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Não. Ele, ó,
fornecer o nome completo não é prova de intimidade, pelo contrário. Se ele quisesse mostrar intimidade, ele falaria, eu sou o Julinho, usaria o apelido, né? Então, essa também não se confirma, uma vez que não houve forçação de intimidade. Pelo contrário, a gerente é que teve a iniciativa de criar um vínculo mais íntimo, né? De ter uma relação um pouco mais íntima com o cliente. Depois, ao seu interesse profissional em financiar o veículo do Júlio. Também não há, tá? Essa informação. Isso não está no texto, isso não está sendo completado pelo texto, tá? Então, é esse tipo de questão com a qual vocês vão se deparar nesse conjunto de atividades que eu enviei. Esse aqui eu já gabaritei, tá? Na expectativa de alguém, se alguém tivesse feito, e daí eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem um esforcinho, né, de fazer. Vamos pegar essa reta final aí, dar um fôlego, gente, para que a gente consiga, né, aprender um pouquinho mais. Quem chegou por fim aí? Laura? Foi Thalita, querida, você está aí? Ô, Thales, deixa eu te contar, eu estou achando que você fez um grupo de questões diferente do que eu pedi. Eu pedi para vocês fazerem a partir da página 84. Eu acho que você fez as questões 84 a 90 questões, mas eu pedi para fazer página 84 a 90, que é sobre a linguagem informal. Foi isso mesmo que você fez? Realmente você fez essas, né? Porque eu estava vendo lá seu gabarito, e aí você acabou fazendo as questões que eu não tinha solicitado, né, querida? Se você quiser depois, eu posso te explicar. Até porque as questões que eu acredito que você tenha feito são questões bem difíceis, tá? São questões de literatura, então as dúvidas com certeza são maiores, tá bom? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma demanda? O que vocês me dizem? Tá tudo certinho? E aí? Vamos deixar sozinho hoje não, hein? Podem falar. Eu vou começar, então, com a concordância nominal, tá bom? Vou trazer informações bem importantes para vocês, que vão servir tanto para a prova, como também para a redação. Nessa altura do campeonato, eu tenho recebido retorno do pessoal da redação, falando a respeito de alguns problemas da escrita, né? Existem questões que precisam ser solucionadas, uma vez que a redação é muito importante para vocês. Vocês precisam tirar uma boa nota na redação, se quiserem, né, alcançar o objetivo. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais com questões específicas, né? E, na sequência, eu vou dar para vocês mais um conjunto de exercícios e a gente vai fazer, tá? Juntinhos. Bom, no que diz respeito à concordância nominal, tá? Quando a gente fala a palavra concordância, a gente tem que ter em mente que as palavras em língua portuguesa, elas se relacionam, né? Existem palavras que têm número e gênero, né? Por exemplo, o que eu estou falando de número? Plural, singular. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de mim, né? Eu tenho aqui comigo uma Bíblia. Se eu tivesse mais de uma, Bíblias, né? A palavra Bíblia é uma palavra feminina. Então, tudo que for relacionado à Bíblia, que qualificar a Bíblia, também precisa estar no feminino, né? Então, a regra máxima de concordância diz o seguinte: a concordância é entre nomes, né? Quando eu falar nomes, eu estou falando de substantivo, eu estou falando de adjetivo, eu estou falando de numerais, tá? Quando a gente viu os exemplos, vocês vão entender direitinho. Então, olha só, a concordância, então, é a harmonia entre, né, substantivo, que é aquela palavra que dá nome às coisas, tudo que eu vir no meu redor e puder nomear, eu uso substantivo. Então, olha só, eu acabei de mostrar para vocês um substantivo, Bíblia. Eu tenho outro aqui, ó, celular, mouse, né? Uma palavra inglesa, mas eu nomeio fone, pessoa, poliana, mulher, né? Tudo isso é alunos, tudo que eu vejo, tudo que eu, mesmo que não veja, mas eu posso dar nome, esse nome é feito por um meio de um substantivo, tá? O adjetivo a gente usa para qualificar, né? Por exemplo, sagrada, Bíblia sagrada. Sagrada é um adjetivo, porque ele qualifica Bíblia, tá?
O numeral, 2 Bíblias, né? Uma Bíblia. Então, é a quantidade. Então, o nome, né, do número. Os artigos são aquelas palavrinhas, o a, o o, que acompanham o substantivo. Todo substantivo, ele necessariamente ele está acompanhado de um artigo, ainda que haja casos em que a gente possa ocultá-los, tá? Vamos ver uns exemplos aqui. Então, a regra geral é essa, né? Que os nomes concordam entre si. O substantivo é a palavra central, e esse substantivo, ele vai, quando presente numa frase, ele vai fazer com que todas as demais palavras relacionadas a ele concordem em número e gênero, tá? Então, a regra é nesse sentido. Adjetivos, numerais, artigos, pronomes adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo. Vamos ver exemplo, ó. Por exemplo, se eu tiver um só, olha só, braços abertos para a paz. Então, eu tenho aqui, né, braços, substantivo, abertos. Então, eu não poderia colocar braços abertas, né? Não poderia. Falei com uma moça educada. Moça, substantivo, adjetivo, educada. Reparem, é muito comum as pessoas, às vezes, errarem o gênero e muito mais o número. Mineiros, principalmente, comem o S, né? A gente ia falar, por exemplo, braços abertos. Muitas vezes ia comer esse S aí, por uma questão mesmo de dialeto. Por exemplo, se eu tiver na primeira, olha lá, eu tenho uma frase, 2 substantivos. Uma regra de concordância diz que quando eu tiver 2 e eu quiser colocar o adjetivo antes, eu vou concordar com o primeiro. Olha aí, novo armário e mesa deverão ser comprados. Mas fica mais interessante, né? Se eu fizer o contrário. Olha só, então se eu começo a frase com adjetivo, ele vai concordar com o mais próximo substantivo, aquele que estiver pertinho. Então, novo armário e mesa, nova mesa e armário, né? Nova medida e lei. Então, a gente precisa trazer esse elemento para perto, né? E a partir dele a gente vai concordar. Eu não gosto muito dessa frase assim, não. Eu prefiro que vocês fizessem da seguinte forma: armário e mesa novos, né? Nesse caso, você está dizendo que ambos são. Ou, essa usa aqui é só quando você quiser se referir a apenas um elemento. Olha só. Se você... Opa, peraí. Epa, peraí, parece que saltou um aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu voltar nesse aqui que vai ser melhor. Mudou um pouquinho a situação. Olha só. Se porventura eu tiver gêneros diferentes, igual acontece aqui. Vocês, por exemplo, podem escrever na sua redação situações em que vocês enumeram. Conhecia, por exemplo, os costumes, a cultura e a culinária francesa. Se eu tiver gêneros diferentes, eu posso fazer a concordância com o último, né? Então, olha aqui, culinária francesa, ou eu posso fazer a concordância com o conjunto, né? No caso, costumes, cultura e culinária franceses. Há quem diga que a língua é machista, né? O fato de quando houver um homem... Aqui, nosso exemplo é muito interessante. Eu tenho o Guilherme, que é o único homem no nosso meio. Então, por exemplo, se eu for me referir a vocês e quiser chamar para vocês de menino, menina, eu ia falar assim, tudo bem, meninos? Eu não poderia falar meninas, né? A não ser que o Guilherme quisesse se identificar, né, como mulher. Aí seria diferente. Mas, a princípio, aqui nós temos homens e mulheres, o bendito fruto, né? Então, a gramática, ela não vai fazer a flexão no feminino, ela vai fazer no masculino, entendendo que há a presença de um homem, e aí quem prevalece é os homens. Olha isso, gente, devia ser a maioria, né? Que ia ganhar, mas não é assim. Então, franceses aqui concorda com todos. Essa escolha da segunda frase é a melhor, porque eu deixo inequívoco para o meu leitor que, nesse caso, todos os elementos são franceses. Se eu coloco na primeira, ainda que o contexto, né, me ajude a entender, eu posso levar para o falante a ideia de que somente o último é francês, tá? Bom, se o adjetivo tiver no final, então facilitou. Olha lá, relatório e documento anexo é a mesma situação. Aqui, ó, eu prefiro o plural, tá? Deixa eu ver, acho que tem uma perguntinha aqui. Ai, adorei. Não, Amanda, você acredita que não?
A gente tem, por exemplo, o alemão tem o que a gente chama de gênero de pronome neutro, diferente, artigo neutro, na verdade, desculpa. No Brasil, vem se fazendo uma discussão sobre o pronome neutro, né? Nós não temos na língua portuguesa um pronome que sirva para para qualquer pessoa, embora as pessoas que tenham criado, né? Hoje, por exemplo, eu já escutei, tá? Deixa eu mandar para todo mundo aqui, ó. Nós já vimos o elo, né? Que é o pronome que as pessoas têm usado. Ou às vezes a pessoa usa, né? Por exemplo, todos, né? Todes, né? A gente já viu aí todes, todos. O que vocês pensam disso, gente? Qual que é a posição de vocês sobre isso? Como que vocês se posicionam sobre essa questão? Vocês Acho acham que a... legal. Seria Pode mais falar. inclusivo. Uhum, exatamente. É uma relação de inclusão importante, principalmente nos tempos de hoje, né? Em que as pessoas são tão discriminadas. É óbvio que a gente vai entrar aí em conflito com várias crenças, com várias culturas, né? Por exemplo, nós religiosos, nós temos uma posição muito assim, direta com relação a essas questões, embora eu, né, claro, eu não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema com a escolha das pessoas. Eu acho que é direito de todos, né? As pessoas serem o que querem ser, expressarem o que queiram expressar, né? Eu acho que o mesmo direito que eu tenho de ser o que sou, o outro tem. Para mim não há diferença, tá? Mas a língua portuguesa, a gramática da língua não é assim, tá? Nós temos um problema, na verdade não é um problema, é o que a gente chama de adaptação do termo. Então, por exemplo, para a gente criar um elo, um todos, colocar dentro do dicionário e colocar na gramática, seria necessário que vários anos, né, de uso ocorresse. As pessoas usassem por vários anos, que houvesse publicações, por exemplo, textos, trabalhos acadêmicos, livros publicados, e que o uso social passasse a ser disseminado. Num país como o nosso, gente, preconceituoso como o outro, qual é a chance disso acontecer? Hoje, nenhuma, né? Então, a gente deixa para a opção do falante, e aí entra no campo, né, do uso informal, do uso coloquial. Então, por exemplo, dentro da redação do Enem, vocês não podem usar pronome neutro, tá? Porque a gramática base, o texto normativo, ele não abona o pronome neutro. Então, por mais interessante, por mais assim inclusivo e bacana que seja a iniciativa, não há uma formalização. A Academia Brasileira de Letras, que é quem domina, né, essas questões, é quem bate o martelo, juntamente com o corpo, né, de cientistas que trabalham com eles, demoram para avaliar situações como essa. Então, o uso social, ele não faz com que a mudança ocorra instantaneamente. Precisa haver um tempo, tá bom? Então, te respondendo, Amanda, não há, tá? Não há norma culta que abone o pronome neutro, ok? Então, a língua continua sendo machista nesse ponto, né? Colocando no masculino, privilegiando os homens, nenhum mérito para os homens, mas nós mulheres, parece que ficamos muito no lugar. Mas o que eu falava sobre esse caso específico é que quando você quer se referir aos dois elementos e você quer deixar claro para o seu leitor, use o plural. Não fiquem brincando com a concordância que a gente chama de atrativa. Ela pode gerar dúvida, ela pode trazer problemas para o seu texto, tá bom? Então, optem sempre pelo que a gente chama de concordância lógica. Aqui se fez, ó, duplicata e documentação anexa. Fica parecendo que a gente só está falando da documentação, né? Quando, na verdade, nós temos ambos os elementos, né, no plural. Agora, pode acontecer de a gente ter, por exemplo, geleia e pão torrado, olha aí. Só o pão que é torrado, né, gente? Geleia não é torrada, não. Então, nesse caso, para evitar a dúvida, a gente inverte, né, a posição das expressões e a gente consegue fazer um uso mais lógico disso, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer também o uso de alguns substantivos, né, para não errar isso. Olha aí, tartaruga e macaco peludo. Tartaruga não tem pelo, não, né? Então, fica difícil de fazer tartaruga. Ali, embora, eu acho que tem sim, tem uma tartaruga que ela tem uma espécie de pelagem, mas não é pelo, né? É parece que criou uma alga, um negócio estranho nelas. Essa espécie foi encontrada num lugar e é raríssima.
Tartaruga e macaco peludo e tartaruga, tá? Pode até ser fake news, né, gente? Eu não estou sabendo. Olha só qual que é o imbróglio de a gente fazer o uso da concordância atrativa, que é concordar com o último. Suponhamos que vocês estivessem numa estrada, tá? Carro enguiçou. E daí você precisa de ajuda, né? Você está com pouco dinheiro na bolsa ou nenhum, né? E aí você se depara exatamente com essa placa aqui. Vocês chamariam esse cidadão? Vocês fariam essa pessoa se deslocar para atender vocês? E aí, galera? Sim ou não? O que que é gratuito, gente? Segundo as regras de concordância, o que que é gratuito? Eu não entendi, professora. Como assim? Eu não entendi a frase. Beleza. Guincho e socorro mecânico gratuito, Guilherme. Você tem dois elementos aí e um adjetivo só, gratuito. Gente, é gratuito, tá? Não é gratuito, não, ok? Muita gente boa de papo fala gratuito, que é o horror. É gratuito, tá bom? Gui, guincho e socorro mecânico gratuito. O que que é gratuito? O Eu socorro acho que é os dois, mecânico? porque Ah, tá o i, ah. Aham, é o i de ok. ligação. Olha, você chamou uma atenção para algo importante. Você chamou atenção para alguma coisa importante aí. A presença do i, que dá a ideia de adição. Mas tem algo mais aí, porque no caso dos outros exemplos que eu dei para vocês, o i estava presente. Mas olha o caso aqui, ó. Geleia e pão torrado. Só que torrado, a concordância atrativa, né, que é que a gente usa, eu mostrei para vocês antes, você pode concordar no singular com o último, que do mesmo jeito vai dar dando ideia de que todos são, ou você pode pôr no plural, né? O que que ficaria mais claro nessa placa? Então a gente tem que avaliar. Se você tivesse pouco dinheiro ou nenhum, você acreditaria nessa placa? Você chamaria essa placa para fazer o socorro do seu carro? O que que vocês Mas o acham? último teria que estar em plural para deixar mais claro, não? Ah, garoto, exatamente. Matou a charada. Matou a charada. Guincho gratuito, olha aí, e socorro mecânico, se caso o cara quisesse só dar um dos dois, né? Então, você poderia dizer guincho gratuito e socorro mecânico, porque aí ficaria inequívoco, né? Deixa eu deixar vocês quebrar a cabeça um pouquinho, já dei uma dica. Guilherme já matou uma charada aí, ó. Se eu coloco no plural, aí, Guilherme, esse homem aí faz uma boa ação, né? Pode ser que ele esteja oferecendo guincho e socorro mecânico gratuito, aí quando chega lá na oficina, ó, fura o olho, né? Pode ser que ele só cobre o serviço, que é legal também. Mas nesse mundo nada é de graça, fica mais claro, então, você já tem uma frase, se fosse plural. Ou se a gente mudar, né, a posição, claro, se for só um. Outra possibilidade, socorro mecânico gratuito e guincho, se fosse só uma coisa. Ou o que você sugeriu, e é certamente, né, o que você gostaria que fosse, porque tem pouco dinheiro, guincho e socorro mecânico gratuitos. Então, dica de ouro para a redação. Se vocês estiverem fazendo enumeração, o que é enumeração? Eu citar mais de um elemento. E só um adjetivo, por exemplo, eu queria falar assim, ó, educação e saúde gratuita. Olha isso. Educação, deixa eu criar um slide aqui. Suponhamos que você estivesse fazendo uma proposta de solução. Então, olha só, proposta de intervenção. É necessário, portanto, que o governo federal, né, que o governo garanta acesso à educação e saúde gratuita, ó, para a população. Do modo que está aqui, é claro que o corretor do Enem, sabendo das regras de concordância, e é esperado que saiba, ele vai entender que você usou o adjetivo tanto para concordar com a educação, quanto para concordar com saúde. Mas você, esperto, não vai contar com carinha, pode ser que ele esteja com sono, você vai colocar no plural, se caso for, tá?
o caso. Ou, se você quisesse se referir apenas a um elemento, você teria que fazer aqui, ó, educação gratuita e saúde. Embora, né, saibamos que no nosso contexto, ambas devem ser garantidas à população de modo gratuito, porque o nosso sistema, né, deveria comportar isso. Hoje nós lutamos por educação de qualidade, saúde de qualidade para a população. Vocês, por exemplo, não têm acesso a uma educação se não por uma iniciativa, né? Olha só, vocês vão para a escola pública, muitas vezes chega num lugar que está sucateado, né? Como eu vim de escola pública, sei o que eu passei, então realmente é algo para a gente garantir. Então, o mais interessante, então aqui, ó, no Enem, né? Opte pela concordância lógica. O que é a concordância lógica? Se ambos forem, nesse caso, a gente põe plural, tá? Olha aqui, ó, plural. Ou, se for só um, a gente vai ter que usar perto dele, né? Então, trazer aqui, ó, gratuita e saúde, tá? Isso é uma dica importante. Pergunta? Alguma dúvida? Outro exemplo que também pode ajudar vocês no Enem é o uso do artigo. Aqui, olha só, quando a gente tiver dois adjetivos que se referem a um só substantivo, como é que vocês podem fazer? Olha só, admiro as polícias militar e civil, então você junta os dois artigos, lembrando que o artigo a, o, né, que são os definidos, ou uns, eles vão acompanhar o substantivo, sempre vai preceder, vir antes do substantivo. Então, qual que é a dica? Ou junta tudo no início, dois, né? Põe no plural, as polícias militar e civil, ou você pode, né? Olha ali, as línguas inglesa e francesa, ou você pode distribuir a polícia militar e a civil, ok? Não é necessário repetir polícia, até por uma questão de economia mesmo, né? E não repetição, competência 4. Na competência 4, que trabalha com a coesão, são observadas, né, essas repetições. Então, se você repete a palavra, eles vão despontuar. Então, aqui, ó, então a dica é ou plural, né, artigo plural no início, e claro, o substantivo também, ou a gente distribui. Admiro a polícia militar e a civil, tá? Vocês podem fazer isso para quaisquer. Ela fala a língua inglesa e a francesa. Esse A aí, ele faz uma elipse, né? Substitui o substantivo. Ok? Mais um caso. Olha só quando a gente tiver o que a gente chama de numerais ordinais. O rapaz estudou a sexta e a sétima série, ou séries. Aqui, ó, a gente fez um evento parecido com adjetivo. Se foram ambas, você poderia usar no plural, né? Ou você poderia usar no singular, concordando só com o último, tá? Aqui é interessante que a série, que é o substantivo, né? É ela que vai para esse plural. Então, a gente tem aí, ó, os dois numerais, o substantivo tanto pode ficar no singular. Vocês vão avaliar qual que é melhor e mais fácil para vocês. O rapaz estudou a sexta e sétima séries naquela escola. Aqui a gente somou, que é o que você pensou, Guilherme, com o I. O I soma a sexta e sétima séries naquela mesma escola. Eu acho mais fácil, tá? Usar a primeira, tá? E com plural. Por quê? Aqui a gente faz o que na Enem a gente chama de paralelismo. Olha só, o rapaz, eu prefiro essa opção aqui, ó. Deixa eu colocar isso num outro slide, que depois isso vai para vocês. Prefiro, ó, prefira a sexta e a sétima séries, tá? Já que é possível usar o plural, a gente vai optar por ele para que não haja, né, dúvidas a respeito do que você está querendo dizer. Nesse caso, a concordância é o que a gente chama de concordância lógica, que é, né, substantivo, nesse caso, desculpa, substantivo e numerais, é isso mesmo. Ok? Então, aqui, ó, séries.
Ah, e atenção, a sexta é o que eu falei de paralelismo, e a sétima, tá? O paralelismo é quando a gente utiliza estruturas de mesma formação. Se eu coloquei o artigo antes de sexta, eu devo colocar também o artigo antes de sétima, tá? Eu gosto, gostamos de você e de Maria. Então, gosta de e de. Então, a gente tem o que a gente chama aqui de paralelismo, tá? Isso também possivelmente foi dito a vocês, né? Aqui, ó, a questão do paralelismo sintático. Esse nome é feio assim, mas não morde não, tá? Se vocês quiserem depois, eu posso trazer mais informações. Até aqui, queridos, tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? É muito importante que nós... Gente, acabou o horário? Não é possível. Meu Deus. Deixa eu aproveitar aqui, vou fazer mais um pouquinho, tá? Para a gente aproveitar. Aqui nós temos o caso do uso do meio e do meia. Eu não acho que vocês usem meia triste, né? É importante aqui que a gente faça o uso do meia, quando se tratar de meia, que a gente chama de advérbio, né? Essa expressão, olha, a palavra meio pode ser um advérbio, que é invariável, ou seja, não modifica quando tem um pouco. Então, ultimamente, elas andam meio tristes, né? Faltou o S aqui, Poliana, meio tristes, né? Então, aqui, ó, é meio, a gente não pode falar meia triste, porque senão fica parecendo que é metade triste e a outra não. Ela comeu... Oi, Benzinho? Oi. Aqui, minha patroa me ajuda muito com isso, né? Uhum. Aí ela estava me explicando esses dias, ela falou comigo, ô Fê, meia é só no pé. Aí beleza, né? Aí eu gravei que meia é só no pé. Só que eu tenho uma dúvida. A menininha dela inventa muito de fazer bolo. Aí eu fui falar para ela, tem meia xícara. Aí a menina corrigiu. Uai, Fê, meia não, né? Meia não. Aí eu fiquei, a sua... meio xícara. Não pode. A sua patroa só lembrou de um uso do meia, tá? Que é exatamente a meia substantivo, tá? Que é aquilo que se calça. Olha aqui, tem um último exemplo aqui para mostrar para vocês. Chego nela. Meia que você usou com a sua mocinha lá, tá correto, meu bem. Meia xícara, meia maçã, significando metade. Aí, nesse caso, vai concordar com o elemento desse seguinte: meio melão, meio copo, meia xícara. Aí sim, metade, tá? Uhum. Quando significar metade, vai concordar, vai ser masculino ou feminino, de acordo com o elemento que está sendo dividido. Joia. Tá? Agora ficou mais esclarecido. Isso. Agora, Obrigada. a meia, tudo bem. E tem o substantivo aí, né? Que é a meia que você me deu é de lã. Aí sim é sempre meia. Mas essa quando for dica aí foi boa também, né? Mas quando for um pouco, quando você quiser dizer que está um pouco, é sempre meio. Ó, pouco, meio, masculino, masculino. Estou meio doente, meio triste, meio cansada, tá? Então a ideia é essa de meio, meia, tá? Temos um caso legal aqui de bastante, só que eu estou assim com dó de vocês, que eu falei, vou ensinar isso, vou ensinar sim. Por quê? Isso é interessante quando você quer variar um pouco. Vocês reparam que de vez em quando eu falo assim, bastantes exercícios, a gente pode usar o bastantes quando significar vários, tá? Fizemos bastantes exercícios, mas quando se tratar, né, de advérbio um pouco, essa ideia aqui de acento, não tem não. São bastante claras no sentido de muito. Olha lá, conheço bastante, conheço muito, é o mesmo caso do meio, tá? Só que aqui é o contrário, que é muito. Conheço bastantes pessoas, várias, tenho razões bastantes, que é o outro sentido, que é o caso de suficiente, tá? Esse caso. E o mesmo próprio só, tá? Olha lá, o mesmo eu já tinha falado com vocês na semana passada, que a gente não usa quando se trata de pessoa. Vocês vão falar assim, o governo fez tal coisa, o mesmo declarou, não, esse mesmo não serve, tá?
Essa concordância, o que vocês vão ver? Ela mesma, então você vai usar o mesmo, né? Quando se tratar de sentido de próprio, ela mesma costura suas roupas, os rapazes próprios, né? Os rapazes mesmos, né? Costuram. Minhas amigas jamais viajaram sós. São palavras que elas precisam concordar com o elemento ao qual elas se ligam. Mas eu tenho mesmo, olha lá, no sentido adverbial. Elas resolveram mesmo, ou seja, de verdade, de fato. Olha o que a gente chama aí da nossa língua de polissemia, tá? A polissemia é o que faz com que a língua, né, um mesmo vocábulo, um mesmo elemento, tenha vários usos, né? A gente vai ter vários sentidos para o mesmo, e entre eles, né, a gente usa aí o mesmo de próprio, igual, mas nunca para se referir, né? Eu falei do Tiago, o mesmo já se encontra na sala? Ele já se encontra na sala, né, para dar nossa aula. Meu querido, deu tudo certo para você? Vai dar para você mesmo? Tá contigo? Ei, queridão, me peço perdão, estou super chateada por não ter podido ficar. Eu precisava ficar com vocês mais tiquinho para ajudar ele. Tá de boa, Thiago? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, não tem problema não. Estamos aí, né? Então Nessa vai luta que é final sua, de meu filho, porque eu ano. tenho 20 minutos para parir aqui, 5 questões, gente. Vou atrasar. Um beijo. Tiago, está contigo. Muito obrigada, pessoal. Façam os exercícios, tragam dúvidas, não deixem de trazer a mim. Qualquer questão, pode falar que a Poli ajuda vocês aí. Redação, gramática, o que for. Um beijo. Bom Lembre-se descanso, bom trabalho. beijo. Hoje estou um meio atarefada, por isso que eu não vou poder ficar com a aula do Tiago agora, tá? Um beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, querido. Fala comigo, bebê! Como é que vocês estão? Olha só, aí nós temos a Amanda, tá aí, né, Amanda?